Opa galera, tudo beleza? Meu nome é Rodrigo de Barros e nessa aula eu vou estar tentando trazer como utilizar a estrutura de if-else com C Sharp. Essa aula ela é mais focada para pessoas que tenham um conhecimento básico de C Sharp, e com básico eu quero dizer que saiba, por exemplo, declarar uma variável, fazer uma atribuição de valor a uma variável, saiba o que é uma variável em geral. Saiba também criar um programa, saiba executar o programa. Basicamente as coisas mais simples que você aprende logo no começo, beleza? Então vamos lá para a aula. A estrutura do if-else, ela é muito simples, na verdade. Se você, eu estou usando o Visual Studio aqui, quem estiver usando o Visual Studio pode acompanhar aqui comigo. Quem não estiver usando o Visual Studio também consegue seguir normal, mas no Visual Studio a gente tem alguns atalhos, por exemplo. Se eu escrever if e apertar o tab duas vezes, ele já vai completar a sintaxe para mim, o que eu particularmente acho muito legal. É, Só que ele vai vir aqui só com if, e se a gente quiser um else, a gente tem que adicionar. Mas eu vou explicar primeiro o if e depois a gente entra na questão do else if. Uh, no if, ele é basicamente if, que é traduzindo fica se, aí aqui uma condicional, né? Um valor, a gente vai colocar um valor booleano aqui. Pode ser tanto uma variável que tem esse valor, por exemplo, bool, não sei, teste. A gente pode jogar teste aqui e ele vai aceitar de boa, porque teste. Ah tá, opa, desculpa, eu tenho que atribuir um valor aqui, desculpa. É, ele vai conseguir entender aqui, porque o teste de fato é um valor booleano e o que aqui dentro ele espera é um valor booleano. Ou a gente pode colocar uma expressão, eu não sei se o nome certo é expressão, mas enfim, se eu tiver errado me corrijam, por favor. Uma expressão aqui, por exemplo, se 1 é maior que 1. Isso aqui vai retornar para a gente também um valor booleano. A gente pode até verificar isso atribuindo essa expressão aqui a uma variável, var teste2 igual a 1 maior que 1. Opa, 1 maior que 1. Se a gente coloca o mouse aqui em cima, ele mostra pra gente que teste2 é um valor booleano, é uma variável booleana. Beleza? Então, basicamente, seguindo aqui para nossa estrutura condicional, você vai ter o if, vai ter a condição. Caso o resultado dessa condição, o valor booleano que a gente jogar aqui dentro, seja verdadeiro, esse vai ser o código a ser executado. Então, se nesse caso, se 1 for maior que 1, a gente vai... não é console.log, é console.writeLine verdadeiro. Mas caso seja falso, caso 1 não seja maior que 1, porque aqui já está, o Visual Studio já é inteligente, então ele sabe que nunca vai chegar aqui. No caso aqui ele está falando, né, que tem código que não vai chegar, porque o próprio Visual Studio já sabe que 1 não é maior que 1. Então vamos jogar o valor de teste aqui, porque aí ele para de falar que não vai chegar. Mas então, e se o teste for falso, no nosso caso o teste é falso, a gente pode ou deixar simplesmente seguir, e quando ele bater aqui ele vai pular essa parte do código, porque ele vai ver, o teste é verdadeiro? Não, então não executa o que está aqui dentro. Mas a gente pode também ter uma ação para caso a expressão aqui seja falsa, que é a expressão do else. Maravilha. Com o else você não precisa, somente o else, você não precisa passar nada nele. Você só fala else, que ele já vai entender. Caso a expressão passada no if seja falsa, vai vir para o else. Aí aqui a gente pode pegar aqui console.writeLine falso. A gente tem ainda mais um cenário para o uso do if, que é o else if. O else if ele é como se fosse um segundo if que só vai acontecer caso a expressão, a primeira expressão, no caso passada para o if, não atenda. Como, por exemplo, if 1 maior que 2, 1 for maior que 2, a gente vai dar vamos colocar um console log verdadeiro aqui.
Mas a gente sabe que o 1 não é maior que 2. Então a gente pode ter um else if e a gente passa uma condição aqui também, que é 2 maior que 3, console.log, console.write, desculpa, verdadeiro, 2. E aí a gente pode adicionar um else, que é falso. Maravilha? Então o que que essa linha, esse código vai fazer? Inicialmente ele vai chegar aqui, ele vai validar 1 é maior que 2? Não é. Então ele vai passar para o próximo. Se fosse nesse caso aqui, ele já iria direto para o else. Mas nesse caso aqui, a gente tem uma outra validação, uma outra condicional, antes dele ir para o else final, que é o else if se o 2 for maior que 3, então ele vai entrar nessa linha e pularia essa. Mas aqui, como nenhuma dessas duas condições atende, aí ele vai vir aqui direto para o else. A aula de if foi basicamente isso, é uma estrutura bem simples. Eu espero que tenham gostado, eu peço desculpas se eu fui meio rápido, e até a próxima.